Este será o último vídeo em que iremos focar algumas das funções do Excel. Neste vídeo em particular vamos focar as funções procv e proch. Se por acaso vocês são utilizadores do Excel e não conhecem estas funções, então infelizmente tenho-vos a dizer que já perderam garantidamente muito tempo, porque estas funções são as funções a saber. Portanto, ainda mais, na minha opinião, ainda mais do que a função se, estas funções procv e proch são as mais úteis do Excel. Então, vamos explicar o que é que estas funções fazem. Basicamente, o que estas funções fazem é ir procurar numa lista de dados determinados valores, ou pelo menos aproximação desses valores, para dar um outro resultado. Então, vamos pensar num exercício em concreto. Lembram-se daquele exercício muito complexo com o se? Então, chegou à altura de resolver de uma forma muito mais simples. Então, vamos pensar primeiro no que é que vamos fazer. Nós vamos escolher o feedback desta lista consoante a nota que cada aluno tem. Por exemplo, aqui o Alberto tem um 15. Então, nós vamos procurar nesta lista onde é que está o 15. Ou neste caso, não é o 15 mesmo, é um 15 ou uma aproximação desse valor. Então, como é que isto vai funcionar? Vai funcionar exatamente como nós faríamos à mão. Se nós fizéssemos isto à mão, íamos ver aqui. Portanto, nós sabemos que aqui é o primeiro valor de cada critério. Sabemos que aqui é o primeiro valor de cada intervalo e aqui é o feedback respectivo desse intervalo. Então aqui o 15, vamos à procura, ok, não é entre 1 e 6, portanto está a seguir do 14. Então se está a seguir do 14 é o bom, então iria aparecer aqui bom. Então o procv faz isso de uma forma automática. Então vamos utilizar o assistente de funções para nos ajudar. Então, já sabemos que as funções se chamam procv. Na verdade, a função procv é exatamente igual à função proch. A única diferença é que o procv vai procurar verticalmente, portanto, em várias linhas, e a função proch vai procurar horizontalmente em várias colunas. Se esta tabela estivesse transposta, era utilizado o proch, neste caso é o procv. Então, vamos utilizar o procv. Aqui, se vocês olharem para a descrição, talvez não seja muito fácil perceber, e se olharem para a explicação de cada um dos parâmetros, também não. Então, eu vou explicar isto de uma forma que nunca mais se irão esquecer. Então, primeiro, e neste caso estamos a referir-nos apenas a esta linha número 2, o valor a procurar, qual é que é? Nós queremos ir à procura desta nota. E agora, matriz tabela é onde é que nós vamos procurar? Então, vamos procurar aqui. E finalmente, qual é que é a coluna que tem o valor que nos interessa? O valor que vamos utilizar. Portanto, este número da coluna refere-se a este intervalo. Portanto, neste intervalo aqui, o que nos vai interessar é a segunda coluna. Então aqui pomos um 2. E aqui neste valor, procurar o intervalo é suposto escrevermos aqui verdadeiro ou falso, consoante a gente queira o valor exatamente igual ou um valor aproximado. Portanto, se escreverem falso, são valores exatos. Se não escreverem nada ou verdadeiro, são valores aproximados. Neste caso eu vou usar valores aproximados porque para esta solução é mesmo o que eu quero. Então, eu vou carregar em OK e aparece-me aqui um bom. Então, isto inicialmente até parece magia, mas não é bem isso. Então, porquê é que isto funciona? Apesar de não haver aqui um 15, ele sabe que é bom. Porquê? Porque esta tabela tem que estar previamente preparada para ser utilizada com o procv. E esta preparação é muito simples. Basicamente, o que tem que acontecer é que estes valores a procurar têm que estar ordenados de uma forma crescente. Quer sejam números, quer sejam palavras, têm que estar ordenados. Portanto, se estes números estivessem numa ordem diferente, não ia funcionar. É só por isso que funciona. Então, o que é que ele vai fazer?
Ele quando passa aqui no 14 bom, não é. Mas quando chega ao 18, vê que o Excel percebe que já andou demais. Então ele vai utilizar o valor aproximado abaixo. Portanto, ele nunca faz uma aproximação, nunca escolhe o mais próximo. Ele escolhe o mais, ou o exato, ou o mais próximo para baixo. É um bocadinho como o preço certo do Fernando Mendes. Então, se nós agora arrastarmos para baixo, isto não vai funcionar. Eu nem vou experimentar, vou já dizer porquê. Porque este intervalo, não se esqueçam que se refere a referências relativas. Se eu arrastar para baixo, este intervalo chega para baixo. Então, eu tenho que transformar este intervalo numa referência absoluta. Portanto, ou ponho os cifrões, ou carregam simplesmente na tecla F4, aqui com esta seleção feita, e os cifrões aparecem lá sozinhos. Então, assim é a mesma coisa, mas se eu arrastar, isto já vai funcionar. Portanto, como podem ver, o 15 é bom, o 10 é suficiente, o 8 é fraco e por aí adiante. Então vamos testar. O 15 é bom. Então, 16 é bom também. 17 é bom. 18 é muito bom. 19 é muito bom. Agora começa aqui o problema. 20 é excelente. 21 é excelente e por aí adiante. Portanto, aqui temos este problema também que já não temos os intervalos definidos. De qualquer forma, podemos defini-los. É só pôr aqui uma nota, um número maior e pôr inválido, que ele vai dar lá inválido. Já agora, se eu puser aqui um valor negativo, o valor negativo dá não disponível, porque ele quando chega aqui, ele já viu que já foi longe demais. E como não tem um valor acima, ele dá este erro. Se procurarem, também há uma função no Excel que nos devolve uma determinada frase caso o resultado da célula seja erro. Mas eu nem vou por aí. Então, esta seria a solução mais simples para aquele exercício. Se quisessem fazer isto de uma forma diferente e procurar os valores em concreto, os valores tal e qual, tinham que ter algo deste género. Portanto, eu tenho aqui umas colunas escondidas. Portanto, tinham que ter algo deste género. Tinham que ter especificamente aqui para cada valor que nota é que era. Então, qual é que era a diferença? Aqui a diferença é que, vamos apagar isto, aproveitamos e praticamos. Então, vamos usar o assistente, PROC-V, já cá está. Então, o valor a procurar. O que é que vamos procurar? Queremos procurar esta nota. Onde? Aqui, não se esqueçam das perguntas. O que é procurar? Onde procurar? E o que é que interessa guardar? E aqui novamente interessa guardar o 2. Agora aqui no procurar intervalo, como eu disse há pouco, se escreverem falso, ele só procura valores exatos. Se ele não encontra, aparece aquele erro a dizer não disponível. Então neste caso eu vou pôr falso. Aqui a mesma coisa, eu tenho que definir aqui, pôr aqui um F4 para ele funcionar com referência absoluta. E vamos por aqui. Portanto, o resultado, como já era expectável, é exatamente o mesmo. Mas vejam agora o seguinte. Se eu cortar aqui o 10, ele já não sabe o que é. Portanto, ele não está a utilizar uma aproximação. Ele está a usar valores exatos. Portanto, vamos voltar lá ao 10. E depois aqui, se tivessem esta tabela, eles já não precisam de se preocupar aqui com o valor superior, porque 21 e 22 e por aí adiante vai dar sempre não disponível, vai dar sempre erro. E até podem usar isto depois para esta escala para colocar aqui coisas diferentes. Por exemplo, aqui Palerma, caso tenham... Pronto. E ora aí está. Portanto, esta é a utilização da função PROC-V. Na verdade, neste caso eu utilizei-a para resolver aquele exercício em particular, mas na verdade normalmente esta função é utilizada para outras funcionalidades que têm a ver com a pesquisa de dados em tabelas muito grandes. Então eu vou apagar isto e tenho aqui mais 2 exemplos escondidos. Vamos mostrar este. Então temos aqui algo ao contrário. O que é que eu tenho aqui? Isto é como se fosse um campo de pesquisa em que eu escrevo o nome do aluno e ele diz-me qual é que é a nota. Então, imaginem que eu quero procurar a nota do aluno Carlos
E vou usar a função procv para me fazer aparecer aqui automaticamente a nota correta. Então, novamente, ponto importante, a tabela tem que estar preparada para funcionar com o procv. E estar preparada significa que tem que estar ordenada, aquela matriz onde vamos procurar tem que estar ordenada alfabeticamente. E que nesta situação também está. Então, vamos usar a função procv pela terceira vez. Então, o que é que vamos procurar? Vamos procurar isto. Onde é que vamos procurar? Vamos procurar aqui. E qual é que é o valor que nos interessa? O valor que nos interessa é que, por acaso, também é o que está na segunda coluna desta matriz que eu selecionei. Então, 2. Agora, aqui, é verdadeiro ou é falso? Queremos procurar o nome exato ou uma aproximação. Aqui convém mesmo usar o exato, porque senão, se eu puser aqui um nome que não existe, ele vai-me dar uma nota do aluno anterior. Então, aqui eu ponho obrigatoriamente falso. Dou aqui um OK. Portanto, e tenho aqui nota 10. Se eu escrever aqui o Zé, nota 4. Se eu escrever uma coisa que não existe, por exemplo, Zé sem acento, ele não sabe, não apresenta. Portanto, esta é uma forma de fazer isso. Agora, uma forma de resolver este problema do não existe é inovar um bocadinho com uma funcionalidade que vamos ver num dos próximos episódios. Mas vamos já aqui vê-la. Eu já tenho aqui preparado a função procv, exatamente igual ao que fiz aqui, só que a diferença é que em vez de eu escrever o nome, eu já tenho isto preparado para ele me apresentar uma lista dos alunos que lá estão. Portanto, aqui não há volta a dar. Aqui não conseguimos falhar, nem conseguimos escrever outra coisa qualquer, porque podemos especificar que só podem ser escolhidos estes valores. Se por acaso acrescentarmos aqui um aluno, vamos imaginar que é um Paulo, que tem 12, automaticamente isto já está preparado para ir buscar os nomes que lá estão. Portanto, isto não é uma lista estática. Ele vai mesmo buscar naquele espacinho, vai buscar esses nomes. E a nota do Paulo é 12. Se trocarmos aqui a nota do Paulo para 13, portanto, ora lá está, 13. Portanto, esta é a utilização desta função super útil que é o procv. A função proch, como eu disse, é exatamente a mesma coisa, mas que procura estes valores caso a tabela estivesse transposta. Portanto, se a tabela estivesse assim, onde vamos procurar os dados, usávamos o proch. Então, até vamos aqui substituir e voltamos aqui ao assistente só para vermos a diferença. Aqui, em vez de ele me perguntar o número do índice da linha, ou melhor, da coluna, ele pergunta-me da linha. Portanto, é exatamente a mesma coisa, mas ele troca as colunas por linhas. Neste caso, em particular, só funcionará quando eu especificar que é este intervalo. Portanto, funciona exatamente da mesma forma. Simplesmente funciona por linhas. Se forem professores, eu aconselho-vos, dou-vos mais um conselho. Para evitar perdas de tempo, convém que quando vocês usarem o nome desta função, proch, façam sempre uma pausa entre o proch e o h, porque senão os alunos vão se começar a rir sem vocês perceberem quando vocês dizem tudo junto. Porque se disserem proch, eles vão se começar a rir e vocês não vão perceber. Provavelmente agora, como vocês me ouviram dizer, já estão a perceber. Ok? Só uma dica para professores. Então, até à próxima.